final, armar a população é a solução? Daí tu coloca um monte de arma, pessoa armada, bomba nuclear e tira pra tudo que é lá. Tiro, porrada e bomba. E aí, gurizada, beleza? Vamos falar sobre como anda esse desarmamento da população civil aqui no Brasil, porque sempre quando acontece algum massacre nos Estados Unidos, né, isso volta a pauta aqui, tenta se colocar isso em pauta de novo, né? Essa ideia de armar a população, etc, etc, etc. A gente tem que entender como é que funciona no Brasil, então vamos falar um pouco do histórico que tinha, tá? Até 2001 no Brasil era muito mais fácil de se comprar armas. Tem uma lei interessante no Rio de Janeiro que diz o seguinte, abre aspas, obriga casas noturnas, boates, cinemas, teatros, clubes, estádios, escolas de samba e estabelecimentos assemelhados a possuírem em suas instalações guarda-volumes apropriados para o depósito de armas. Isso antes de 2001, isso era uma lei, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Então, era muito mais fácil no Brasil se comprar armas, etc, etc, etc. E o índice de morte por arma de fogo era um índice, tipo, alto e essas coisas todas. Em 2013 é sancionado, né, o Estatuto do Desarmamento, onde fica bem mais burocrático de se ter uma arma. E aqui a gente tem que saber diferenciar o que é posse e o que é porte de armas, tá? Posse é a autorização que te dão para que tu consiga ter uma arma legalizada dentro da tua casa, dentro do teu local de trabalho. É posse, é para tu portar arma nesses espaços. É comum que pessoas, por exemplo, que moram em áreas mais rurais consigam a posse de um jeito muito mais fácil, né? Então posse é poder portar arma dentro de casa ou local de trabalho. Já o porte de armas, isso sim é absurdamente difícil de conseguir no Brasil, é um lance onde tu pode portar a arma para sair andando em qualquer lugar. Então tu tem que ter uma justificativa muito boa, né? Porque em teoria é proibido portar arma no Brasil, mas daí o que tu ganha é uma autorização especial da Polícia Federal, tá? Os links vão estar aqui embaixo explicando, onde tu poderia andar armado. Essa sim é muito difícil de conseguir, essa eu acho que é basicamente impossível na cidade o cara conseguir se ele não é ligado de alguma forma ao militarismo. Ou se o cara foi ameaçado de morte, tem como comprovar isso. Daí sim, né, são elementos específicos que fazem tu poder portar uma arma. Então a diferença de posse e porte, tá? Então um cara no Brasil que tem uma arma dentro de sua casa toda regularizada e tudo mais, esse cara ao sair de sua casa armado, se ele não tiver o porte de armas, ele pode ser preso, pagar uma multa e tal. Você consegue entender a diferença? Consegue? Sim. Quando a gente vê aquela crítica... Já é muito difícil conseguir arma no Brasil. Aquela crítica é verdade, assim, realmente, no Brasil é bem burocrático de se conseguir. A linha de corte para se conseguir uma arma é bem burocrática mesmo. Tem mais de 25 anos, tem que gastar uma grana sinistra e tal. Então realmente é difícil. Daí aproveitando um vídeo que o Pirula fez, eu vou deixar linkado aqui sobre o desarmamento faz um tempo já. Ele fez uma série de vídeos, é um compilado bem legal de se ver, assim, tem uma série de informações. E uma das conclusões que o vídeo traz é que armar ou não a população não faz aumentar ou diminuir a violência, tá? Então lembra que a gente falou, o índice por arma de fogo lá no Brasil antes do desarmamento era alto. No Brasil hoje, com a população desarmada, ele está muito perto daquilo ali também. Então não é armar ou desarmar a população que tu necessariamente vai diminuir a violência. Então um cara que é contra o armamento da população, ele vai ter uma série de bons argumentos, ele vai ter uma série de boas estatísticas, ele vai conseguir manipular isso para provar o ponto dele. E o cara que é a favor do armamento da população também, ele vai ter uma série de bons argumentos, uma série de estatísticas, e vai conseguir manipular isso a favor do ponto dele. A gente tem que entender algumas coisas que causam a criminalidade, tá? Porque nunca é uma coisa só que causa a criminalidade. Uma das coisas que causa a criminalidade é o autocontrole, né? Sua capacidade, que o indivíduo mesmo, é uma coisa bem individual, essa do autocontrole e tal. Uma outra é medo de punição, né? O cara tem medo de ser punido por isso que ele não comete crime. E uma terceira seria essa coesão social, assim. E essa coesão social vamos chamar de cultura do país, né? A cultura de um país, ela é ou não violenta e tal. Vamos imaginar um guri que não tem medo da punição, a cultura local é violenta, só que a família dele conseguiu passar uma série de valores para ele, conseguiu ensinar o guri a ele ter autocontrole, por exemplo. Então esse guri não vai ser um criminoso, ele não vai ser violento, né? Mesmo dentro desse contexto. A gente pode falar no Brasil que a cultura do Brasil é a da violência, é a do jeitinho, né? Principalmente se a gente for olhar os crimes que não são solucionados no Brasil, que é a maioria absoluta e tal. Então é uma cultura da impunidade para quem comete crime. Então o Brasil ele acaba sendo bem violento nesse aspecto. Daí dentro disso a gente tem o elemento pobreza. Não é só pobreza por pobreza. Em lugares onde todo mundo é pobre, onde não se tem grandes percepções de desigualdade, às vezes as taxas de criminalidade são parecidas com a do Brasil e tal, ou até menores. O que acontece é o que? A gente tem a pobreza associada a uma percepção de injustiça e desigualdade, tá? E isso sim ajuda naqueles três elementos que a criminalidade ela aconteça. Por que tá falando isso, o papo é desarmamento? Porque todos esses elementos eles são importantes se a gente quer armar uma população ou continuar com uma população desarmada, né?
Porque a moral da história é conseguir combater essa ideia do crime, né? Conseguir diminuir a criminalidade. Não necessariamente indivíduos só armados vão conseguir diminuir esse número. E é dentro desse ponto de criminalidade que quem é pró ou contrário ao armamento se sustenta, né? Uns que dizem que vai diminuir porque vai estar armado, que tem direito de se defender, outros que vai aumentar porque, né, o tiozinho vai ficar muito louco no trânsito, vai matar o outro e tal. E a discussão ela acaba sendo moral e filosófica, ela não é mais sobre dados, estatísticas, etc. Ela acaba sendo moral e filosófica. Porque se a gente tem um dado, uma estatística que mostra que armar ou desarmar a população não aumenta e nem diminui o crime, a discussão ela é filosófica. Essa coisa do direito do indivíduo de ter a arma, né? A discussão ela vai nesse sentido. Uma coisa que é fato que a gente tem que começar a pensar, a sociedade ela vai ter que aceitar, é que se caso eu libere as armas, a gente vai ter um aumento no número de acidentes, por exemplo, de criança que morre. Ai, nada a ver, mas isso é culpa do pai, isso é... Pode ser culpa de 1000 pessoas, mas tu vai ter esses acidentes acontecendo porque tu vai ter um elemento nessa equação que tu não tinha antes, né? Isso é um fato, são coisas que vai acontecer. Então, para fechar, se vai aumentar mais ou menos a violência de um lugar liberando as armas, a gente tem que observar a cultura local daquele lugar, tá? Esse é o elemento principal a ser observado, associado a essa lógica filosófica de tipo, liberdade de ter a minha arma, de poder defender a minha família, né, de poder defender os meus, etc, etc, etc. E a gente tem que se perguntar se o Brasil, do jeito que ele é, que a população se desenvolveu ao longo do tempo, assim, legalizar a arma aqui é uma forma de diminuir a violência ou não, né? Como foi falado, não é uma forma de diminuir a violência. Mas será que daí ela vai aumentar de uma forma? Será que daí o outro lado que quer desarmar a população vai ter razão? Que vai ter uma série de acidentes, daí no trânsito o cara vai pegar a arma, vai matar outra, né? Porque a nossa cultura é de violência. Será que isso vai acontecer ou não? Né? Essa pra mim é uma das principais reflexões a se fazer. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, ativa o sininho maluco e beijo no cérebro de todo mundo, tá? E antes de encerrar o vídeo é o seguinte. Agora a gente tá fazendo o recebido, se quando conseguir a gente vai meter o recebido no meio do vídeo, tá? Porque vocês não veem os vídeos sem recebido, então não tem porquê a E gente a Ana fazer. fica brava. Tá? A gente recebeu aqui o Celso Luiz, da cidade de Jardim, tá? Ele é do Itumbiara, Goiás, meu brother. Olha que legal. E ele mandou um livro. Pô, quem vai gostar desse livro foi a Ana. Olha o livro, Brasil. Meninas, olha esse livro. Eu acho que esse presente foi pra mim, na real, desculpa. Mas só pode ser pra mim, Não, cara. por quê? Porque é do Spotlight, sobre jornalismo. Muito obrigado, cara. Leremos com certeza, tanto eu quanto a Ana, tá? Agora a gente viu o filme, a gente já foi um filme irado. Olha, tem fotos. Tá? Então era isso, gurizada. Beijo de cérebro de todo mundo e tchau. Obrigada, como é que é o nome dele? Luiz. Obrigada, Celso Luiz. Celso Luiz.